Olá, boa noite, querido amigo do Grupo Espírita Irmão Fego, do Movimento Espírita Sergipano e simpatizantes da doutrina dos Espíritos. Estamos mais uma vez aqui no Grupo Espírita Irmão Fego para uma palestra virtual, uma live. E nós vamos iniciar, seremos muito objetivos, vamos iniciar essa noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. O item 8, parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o filho, ou que criou o espírito do filho. Ele não fez senão lhe fornecer um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, após a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, convido a todos para que possamos fazer a nossa prece em um momento de vibração por nosso planeta Terra, por nossa humanidade. Elevemo-nos em pensamento, esse pensamento que é energia, em união ao nosso Criador. Sejamos gratos nesse instante ao Pai pela oportunidade da vida, do trabalho, da convivência em família e dos aprendizados cotidianos através de todas as tarefas, de todas as dificuldades, de todos os empecilhos que decorrem da nossa existência. Mas que não estejamos com foco, com o objetivo de olhar apenas as problemáticas de modo negativo, de olhar as dificuldades como derrota. Possamos nós, nesse instante, ver em cada obstáculo em nosso caminho, em cada acontecimento doloroso, a oportunidade de demonstrarmos o quanto já aprendemos, o quanto estamos fortalecidos em nossa fé e o quanto estamos dispostos, adiante disso, servir ao Criador através do serviço ao próximo. Poderíamos dizer que no momento que passamos com a pandemia que assola o planeta Terra, estamos sendo chamados
ao trabalho. Contudo, digo-vos que somos chamados cotidianamente, independente de uma pandemia global, independente das dores que passamos, somos conclamados cotidianamente como filhos de Deus a dar o nosso contributo à construção de um planeta melhor. O momento doloroso em que passamos chama-nos mais conscientemente a essa responsabilidade, porque se faz de modo explícito o apresentar-se da necessidade de ação de cada um de nós nessa construção. Construamos um mundo melhor, emanando os nossos melhores pensamentos, elevando-nos em prece a cada instante, que a dúvida nos toca, que a nossa fé é abalada. Emanemos energias benfazejas e salutares para que possam espraiar-se por todo o orbe terrestre, contribuindo assim com a espiritualidade amiga que tanto tem trabalhado nesses instantes no auxílio àqueles que caem, àqueles que choram, àqueles que se obscurecem. Sejamos conscientes de que a centelha divina que habita em nós deve nesse instante fulgurar. Deixemos brilhar nossa. Deixemos que a luz que em nós brilha ilumine não apenas o nosso caminho, mas tantos caminhos que se fazem necessitados. Sintamos-nos como parte do todo, responsáveis pelo futuro do planeta que habitamos, da humanidade que fazemos parte, que em transformação, em transição, marcha nesse processo evolutivo rumo à felicidade alcançável, à perfeição plausível. Entreguemos-nos então às responsabilidades que são parte da nossa existência e tomemos a consciência de que, como filhos de Deus, trabalhadores da seara do Cristo, não podemos nos isentar dessa ação que deve ser cotidiana. A paz do Mestre Jesus habite-nos a cada instante, incitando-nos à ação amorosa. Carreguemos em nós o amor do Cristo como a nossa bandeira de vida e alcançaremos as bênçãos e graças que estão determinadas pelo amor do Pai para todos nós. Paz, luz e harmonia a todos nós. Que assim seja. E agora nós passamos a palavra à palestrante da noite, Ivana Luiz. Por favor, Ivana. Uma ótima noite a todos. O tema da nossa noite de hoje é isolamento social, restabelecendo laços familiares. Mas antes de começar, eu gostaria de parabenizar a essa casa de oração, da qual eu faço parte, por essa iniciativa de manter essa vinculação com os seus acompanhantes, com os seus trabalhadores, com os seus frequentadores, e através dessas redes sociais transmitirem essas mensagens, continuarem pregando a palavra do Mestre Jesus. Então, uma gratidão poder fazer parte desse trabalho e continuar aqui trabalhando, mesmo à distância de todos, para que os ensinamentos de Jesus continuem sendo transmitidos. Nós sabemos que esse momento que estamos enfrentando é um momento de muita angústia.
E como profissional da saúde também, durante a palestra, em vários momentos eu vou acabar citando também as medidas de prevenção que devem ser tomadas. Então não estranhe por eu misturar um pouco os assuntos, mas é necessário que através dessa massificação dessas informações, as pessoas também fiquem conscientes, permaneçam conscientes de que é importante que cada um de nós faça a nossa parte para que a gente consiga vencer essa pandemia, porque é uma função de todos, de cada um de nós. Não é uma função de governos, de estados, de nações. É a função das pessoas enquanto sociedade e enquanto comunidade. Então, todos sabem, nós estamos vivendo um momento de muitas incertezas, de uma crise mundial devido a um patógeno minúsculo, invisível. Milhares de seres microscópicos que chegaram, de repente, a um vírus novo que trouxe um aparente caos, medo, insegurança, doença, desesperança e morte para muitas pessoas, para milhares de pessoas. Mas esse cenário que nós estamos vivendo, ele nos traz muito mais do que esses temores. Ele nos traz também uma oportunidade singular da gente refletir a nossa vida, da gente refletir a nossa posição enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, de uma forma que os quase 8 bilhões de pessoas que vivem nesse planeta nem sequer pensaram anteriormente. Então é uma oportunidade única e eu convido a todos a fazerem junto comigo esses autoquestionamentos também sobre a nossa forma de vida, sobre como nós estamos vivenciando as nossas relações humanas. Se nós pudéssemos elencar todos os sentimentos gerados por essa pandemia, a gente iria aos extremos, iríamos do ódio até o mais profundo amor que o ser humano é capaz de sentir. Então, quando a gente fala dos sentimentos negativos, a gente tem o medo da doença, o medo da morte, da perda dos nossos entes queridos. Nós passamos pelo luto que é gerado pelos milhares de desencarnes que estão acontecendo em massa no nosso planeta. Temos também a insegurança pelos sistemas de saúde que estão sobrecarregados. As pessoas estão ocupando os leitos e a gente acaba tendo esse medo do cenário piorar e a gente não ter condição de ser atendido. Também tem a incerteza, porque muitas pessoas que têm os seus negócios estão vendo as economias do mundo acabando indo à falência por causa disso. Então, todos esses sentimentos são gerados. Mas a gente tem que pensar que, além de tudo isso, tem muitos sentimentos bons que estão aflorando em todas as pessoas. É o sentimento de aproximação entre esses familiares, a reconexão entre as famílias, que muitas famílias estão experimentando isso pela primeira vez. Então, é um sentimento de coletividade, de empatia, de solidariedade entre comunidades e um amor que acaba sendo emanado por nós nas nossas orações, nas nossas preces, na nossa mudança de comportamento e que se espalha para milhões, para bilhões de pessoas em forma de energia, pessoas que a gente nem sequer conhece e com as quais a gente cria uma vinculação energética, emanando esses pensamentos e essas vibrações positivas. Então, apesar de a gente poder fazer uma reflexão profunda sobre cada uma dessas coisas que eu acabei de citar, não é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que a gente vai falar hoje é sobre as relações familiares. E é um convite que eu faço a todos vocês que estão nos assistindo, que façam essa reflexão junto comigo. Eu não vim trazer verdades, eu vim trazer questionamentos, porque o momento que a gente está vivendo é o de se questionar e de pensar sobre o nosso estilo de vida e se é assim que a gente quer continuar vivendo daqui para frente, depois que a gente teve a oportunidade de retirar esse véu que está cobrindo os nossos olhos no tocante às nossas relações. Então, quando a gente para pensar sobre as tecnologias, a gente vê que depois do surgimento da internet, dos smartphones, tablets, notebooks muito potentes, e com isso o advento também das redes sociais, a gente percebe que isso tudo foi criado com o objetivo de conectar as pessoas que estão longe,
mas elas acabaram distanciando as pessoas que estão dentro de uma mesma casa, as pessoas que estão próximas. Então a gente se perde dentro de um mundo virtual e acaba esquecendo de vivenciar o nosso mundo real com as pessoas que estão ao nosso lado. Então a gente está vivenciando isso nesse exato momento. A gente tem aqui as mídias, o Facebook, o Instagram, e nesse momento vocês abriram um espaço para que eu pudesse entrar no lar de vocês, para que vocês me levaram para dentro das suas casas, para compartilhar esse momento. Mas quantas e quantas vezes a gente usa desses mesmos artifícios para inserir pessoas que a gente nem sequer conhece? Pessoas que estão nas redes sociais que a gente nunca viu e a gente não sabe como essas pessoas vivem realmente, mas a gente acha que as conhece, traz essas pessoas para dentro das nossas vidas e acaba ocupando um espaço que deveria ser ocupado por quem está ao nosso lado dentro da nossa casa. Então, quantas mães, pais e avós, tios, suprem as necessidades físicas e materiais dos seus filhos e tutelados, mas não tem esse espaço de convivência dentro da mesma casa. Essas pessoas acabam saindo para trabalhar, para estudar, em horários diferentes, passam o dia todo fora, muitas vezes voltam para as suas casas e não conseguem mal compartilhar uma refeição. E quando conseguem, está cada um do lado do outro, na sua refeição, cada um com o celular na mão, alheio ao que está acontecendo naquele momento. Faz uma refeição e nem sequer conversam sobre como foi o dia, sobre os problemas que aconteceram, sobre as coisas boas que aconteceram naquele dia. Não tem esse compartilhamento, não tem essa troca afetiva. Então as pessoas se perdem na tecnologia e esquecem de viver a vida verdadeira, que é a vida que a gente tem que experimentar aqui. Então, no momento que esse vírus apareceu, ele nos trouxe uma oportunidade da gente refletir sobre muitas coisas, sobre muitos pontos. E eu vou citar alguns deles. Primeiramente, quando a gente pensa em quais são os grupos de risco, a gente sabe que são idosos, doentes crônicos, que têm muito mais chance de se contaminarem e de terem um quadro mais grave. Então isso propõe uma reflexão para os jovens e as pessoas que são mais saudáveis. Eu, que sou jovem, que não tenho nenhuma doença crônica, muito provavelmente eu poderia pegar o coronavírus e isso não me provocar grandes males. Mas a gente é convidado a uma reflexão. E as pessoas que a gente ama? E os nossos pais? E os nossos avós? Aqueles que estão em nossa casa, que cuidaram de nós a vida toda. Então eles precisam de cuidado nesse momento. Eles precisam do nosso olhar mais atento. Então a gente é convidado a nosso egoísmo de lado, para começar a pensar mais nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando a gente fala disso, a gente percebe que a gente pode ficar muito bem depois disso tudo, mas a gente pode acabar levando a morte para dentro da nossa casa, para aqueles que a gente ama. Quando a gente pensa também na questão do cuidado coletivo, a gente vê muitas pessoas que estão estocando materiais de consumo, produtos de limpeza, álcool, máscara, pensando que há muitas outras pessoas, sem pensar que há muitas outras pessoas que não têm condição de fazer isso. E a gente acaba tirando um suprimento de alguém que está lá na linha de frente, que está lá cuidando ou atendendo pessoas que necessitam desses materiais, enquanto que muitas pessoas que estão protegidas dentro das suas casas estão estocando alimentos, materiais, álcool, máscara, sendo que não tem essa recomendação. A recomendação do uso do álcool, por exemplo, é para pessoas que não podem lavar suas mãos, que não têm esse acesso facilitado à água e sabão, que são aqueles que estão lá atendendo, que estão nas ruas, que estão lidando diretamente com outras pessoas. Então a gente vê um monte de gente usando máscara e ainda usando de forma errada. A gente passa nas ruas e vê um monte de máscara jogada no chão. Então, que tipo de proteção a gente está tendo? Nenhuma. Se a gente continuar agindo dessa maneira, a gente não está pensando na coletividade. Então, quando a gente pensa também no terceiro ponto, pessoas em situação de rua, quando a gente para pensar, felizmente nós ainda temos condições de nos manter
manter, de nos abrigar, de nos higienizar. E essas pessoas que estão lá fora, que não tem para onde se esconder, que não tem um lar para voltar, que não tem água e sabão para lavar as suas mãos com frequência, que não tem sequer o alimento para se manter. Então a gente vê que tem muitas campanhas, e essas campanhas estão arrecadando, essas pessoas estão arrecadando mantimentos, estão arrecadando suprimentos para fazer essa redistribuição com aqueles que não têm condição de se manter. Um outro ponto que eu tenho achado fantástico é a natureza. A natureza, a gente percebe que está tendo uma recuperação fantástica em poucas semanas de estragos que a gente levou séculos causando a essa natureza. Passou em várias redes sociais, no jornal também. Os canais de Veneza estão pela primeira vez em séculos limpos, porque com a redução do fluxo das embarcações, então não está tendo mexendo nesses canais. Então os peixes e a vegetação estão crescendo. Então a gente vê que os satélites estão captando que a poluição está diminuindo. Então as nuvens negras de fumaça nas grandes capitais, nos grandes centros industriais está diminuindo. Então a gente tem que pensar também no lado positivo que isso tudo está trazendo para nós. Quando a gente para de pensar na doença em si e pensa nas consequências que ela está nos trazendo, a gente consegue perceber muito mais do que morte, muito mais do que caos, muito mais do que sofrimento e tristeza. A gente percebe que nós estamos mudando, que o nosso olhar está sendo de maior coletividade e que o nosso planeta está conseguindo respirar fundo pela primeira vez em muito tempo. E aí, quando a gente para pensar nisso, a gente faz uma associação. Esse pensamento coletivo, altruísta, empático, não é próprio de pessoas e de espíritos moralmente mais evoluídos? Quando a gente para pensar que o espaço social verdadeiramente igualitário também é próprio de sociedades mais justas, então a gente consegue ver claramente os sinais da nossa transformação na Terra. É a regeneração que está dando, ao meu ver, pela primeira vez, os seus sinais claros de surgimento. Porque até então, a gente tinha presenciado anos e anos de barbárie, de caos, muita violência, muita injustiça acontecendo. E muitas pessoas questionavam, como assim a gente está evoluindo, se o que mais a gente vê é notícia ruim, coisas ruins acontecendo? Então a gente sabe que antes de todo nascer do sol tem um momento de escuridão. Então a gente está começando a enxergar os primeiros raios de sol depois de tanto tempo que a gente vem passando por diversos momentos de escuridão em nossas vidas. Então é esse olhar que a gente tem que ter, é essa reflexão que a gente tem que fazer. Nada é tão ruim, nenhuma situação e nenhuma pessoa é tão ruim que não tem algo bom a oferecer a quem está ao seu redor. Então é isso que a gente tem que começar a perceber, é esse lado positivo das mudanças que estão acontecendo advindas dessa pandemia. Então, quando a gente vê tudo isso, a gente percebe sim que tem muita coisa que ainda precisa mudar, ainda tem muita gente egoísta, ainda tem muita gente que está pensando só em si e que não está pensando em mais ninguém, mas a gente vê também esses passos largos que estão sendo dados. Agora, repensando as nossas famílias, nós estamos tendo a oportunidade de viver mais em comunhão, de estarmos uns ao lado dos outros. Quando a gente vê agora, eu estava até conversando recentemente com uma pessoa e a gente refletindo sobre como essa quarentena está fazendo com que haja uma mudança de cuidado. A gente sabe que pelo nosso estilo de vida, muitos pais e mães acabam transferindo os cuidados dos seus filhos, delegando esses cuidados a outras pessoas, porque eles precisam trabalhar, eles precisam manter a casa. Então, muitos avós, babás, professoras, as escolas estão assumindo o cuidado por essas crianças, porque os pais não têm condição de assumir esses cuidados devido aos intentários da vida. Mas a gente está vendo que esse cuidado dessas crianças está voltando para os seus pais, que foram quem assumiram a responsabilidade de trazer essas crianças ao mundo e de cuidarem delas. Porque a gente sabe que os avós já tiveram seus filhos e já cuidaram dos seus filhos.
Os pais têm a função de cuidar das crianças que eles trouxeram. É um acordo mútuo que é feito no mundo espiritual. Então a gente sabe disso e a gente está tendo essa oportunidade agora de retomar o cuidado dessas crianças que estava sendo delegado a outras pessoas. Essa semana eu vi no meu local de trabalho uma enfermeira que estava preocupada. Ela acabou de ter bebê, tem um mês e pouco que ela voltou ao trabalho depois da licença maternidade. E como ela tem que trabalhar e o marido dela trabalha em uma profissão que não é essencial, então ele está de quarentena, eles tiveram que dispensar a babá por questões de segurança e o marido está tendo que cuidar do filho sozinho pela primeira vez, desde o nascimento. É o primeiro filho, então ela estava preocupada pelo fato dele estar sozinho cuidando dessa criança. E eu achei interessante porque quando a gente pensa, é o primeiro filho desse casal. Esse pai está provavelmente desesperado, porque ele não sabe como cuidar dessa criança. Ele sempre esteve trabalhando. Então veja que oportunidade esse pai está tendo de aprender a cuidar do seu filho, do seu primeiro filho. Então ele está lá, vai aprender a trocar fralda, vai aprender a alimentar, mas ele vai estabelecer uma vinculação afetiva com essa criança que muito provavelmente ele não ia ter oportunidade de fazer por causa do trabalho, por causa das atribuições, e por esse cuidado inicial está sempre nas mãos da mãe, ou da babá, ou da avó. Então eles estão tendo uma oportunidade única que ele não iria ter em momento mais nenhum se não fosse tudo isso que está acontecendo. Então é esse olhar que a gente tem que ter, é o olhar positivista, de enxergar as coisas boas que estão surgindo diante de todas essas coisas ruins que estão acontecendo. Agora é um ato de amor os avós estarem distantes dos seus netos, para que essa transmissão não ocorra. Mas, como eu disse, é uma oportunidade para esses pais cuidarem verdadeiramente dos seus filhos, ensinar a fazer uma tarefa escolar, já que muitas crianças, muitos jovens estão tendo aulas online, perceber como é o comportamento dos seus filhos e corrigir esse comportamento enquanto é tempo. Quando a gente entra no Instagram, o que mais a gente vê é meme, porque graças a Deus o brasileiro tem uma capacidade de rir da própria desgraça e de fazer graça de tudo. Só que os memes ensinam muita coisa. Quando a gente para analisar esses memes, a gente percebe que eles trazem o seguinte: é um homem que postou: eu não sei quanto a educadora do meu filho ganha, mas é pouco, muito pouco. E está vendo com o seu filho dentro de casa o que é que a professora da escola aguenta o dia inteiro. Então ele achou que o trabalho está ganhando pouco, porque o trabalho é muito grande. Quando a gente para pensar nessa frase, a gente percebe duas coisas. A primeira é que muitos pais usam a escola para literalmente se livrar dos seus filhos. Isso a gente vê com frequência. Quem trabalha em escola, quem é educador, sabe disso. Então eu ouço muitos relatos de pessoas que trabalham principalmente em escola de ensino infantil, que os pais querem que essas pessoas fiquem com os filhos ao sábado até de tarde. Então, que oportunidade esses pais têm de conviver com seus filhos? Um dia e meio na semana, que é o domingo e a metade do sábado. Então, o restante da semana, esses filhos estão na escola, muitas vezes vem um ensino integral. Eles são recheados de atividades. É um inglês, é um futebol, é uma natação, é um balé, é um monte de atividade. E aí esses filhos chegam em casa cansados, ou fazem a lição, jantam, vão dormir. E aí no outro dia a mesma rotina. Que momento esses pais e filhos têm para estabelecerem uma conexão afetiva? Se esses filhos passam o tempo todo na escola e os pais o tempo todo trabalhando. E aí a gente percebe que quando a gente está no mundo espiritual, normalmente é uma escolha conjunta que se faz entre os espíritos que vão formar uma família. Então, se a gente escolhe estar junto, seja qual for a situação, a gente realmente precisa estar junto. Eu entendo que o mundo contemporâneo exige que as pessoas se dediquem aos seus trabalhos, se dediquem às suas atividades, mas é necessário que a gente dê prioridade àquilo que é mais importante em nossas vidas. E essa prioridade está pela primeira vez em muito tempo sendo posta à prova com essa pandemia.
Qual é a prioridade das nossas vidas? É trabalhar, é cuidar da nossa família, é garantir o sustento, é manter a nossa saúde e a nossa vida. Não estou dizendo que ninguém está certo nem errado. Cada um tem que tomar a sua decisão e fazer as suas escolhas baseadas naquilo que é mais importante para ele. Então, sem julgamentos. Eu só peço que, como eu disse no início, reflitam, porque esse momento de hoje é um momento de reflexão em conjunto. A outra parte da frase que a gente deve pontuar é a questão do a educadora do meu filho. Ele usou literalmente essa palavra. Então, outra coisa que tem sido muito delegada às escolas é a educação das crianças. A escola tem a função de transmitir conhecimento técnico, científico. A função de educar é da família. Quando a gente fala de educação, eu estou falando daqueles princípios, daqueles valores morais, da cordialidade, do bom comportamento, dos bons modos, porque já diziam as nossas avós, comportamento a gente aprende em casa, educação a gente recebe em casa. Então a gente percebe aí uma queda de braço, porque a professora que está lá na escola, ela tem os princípios e os valores dela. A escola em si tem os seus princípios e os seus valores, que nem sempre são iguais aos da família. Então, para uma criança, isso é conflitante, porque ela enxerga um comportamento e um modo de agir que ela deve seguir na escola e outro em casa, porque isso não está estabelecido para ela. Ela não sabe ainda, ela não recebeu esse direcionamento da família de como deve ser o comportamento, a educação, os bons modos, os valores, os princípios para quem já é maior. Então, como fica esse reconhecimento de autoridade? Porque se a gente fizer uma continha simples, isso aí todo mundo vai conseguir acompanhar. Normalmente, uma escola que tem uma educação infantil vai ter 10 alunos na sala, com uma professora. Como é que a gente acha que essa professora sozinha vai dar conta de educar dentro dessa conjuntura que eu estou falando? 10 crianças, se os pais em casa não conseguem educar o seu filho sozinhos, só o seu filho ou 2 filhos? Como é que essa professora vai ter um olhar atento para as particularidades de cada um, para as necessidades mais profundas de cada criança, se ela tem que dar conta de todos? Então, muitos problemas, muitos questionamentos acabam passando desapercebidos e isso vão gerar problemas no futuro, problemas de comportamento, problemas psicológicos, porque desde cedo essa criança não teve um olhar mais atento para ela. Quando a gente vê a questão do reconhecimento de autoridade, quem é a autoridade na vida dessa criança? Porque se os pais não estão dando conta de serem uma figura de autoridade, e quando eu falo isso, é uma figura que está lá presente para compartilhar e para dar esses primeiros ensinamentos e princípios, quem é que vai ser a professora? E se ele não respeita os pais, ele vai respeitar a professora? E como é que fica essa relação? Infelizmente não fica. Tem um outro meme, é um áudio na verdade, que eu achei muito engraçado. Eram vários maridos reclamando da situação que eles estavam passando de terem que ficar em casa com as suas famílias. E um dos áudios dizia bem assim: nesse tempo que eu estou ficando preso em casa na quarentena, eu descobri que minha esposa é boa de papo. Eu nunca tinha conversado tanto com ela. E aí a gente para pensar. Primeiro vamos pensar sobre o fato desses casais terem perdido essa conexão marital. Ele diz: eu nunca tinha conversado tanto com ela. Talvez até tenha no tempo do namoro, no tempo da conquista. Mas o que eu tenho percebido, conversando com muitas pessoas que estão em diferentes tipos e fases de relacionamento, o que eu percebo é o seguinte: os relacionamentos têm 2 fases, a conquista e o desgaste. Parece que depois que as pessoas casam, acabou a vida. É como se dali fosse ladeira abaixo. Quando estão namorando é uma maravilha, é amor pra cá, é amor pra lá, tudo tá lindo, maravilhoso. Aí, quando casa, pronto, acabou a vida. A concepção de casamento que eu estou vendo atualmente é um casal que casa e vai morar junto para brigar. Infelizmente. E aí as pessoas não falam de companheirismo, não falam de carinho, isso dentro do casamento. Não falam de amor, não falam de compartilhamento, de troca. Eu só vejo as pessoas reclamando dos seus casamentos, como se fosse um martírio permanecer casada. Mas aí, quando a gente vê, elas falam
são as pessoas que acabam desgastando essas relações, porque elas perdem aquele encanto do início, da conquista, e acabam tratando umas às outras como se fosse um companheiro de quarto, como se morasse numa república. Que as pessoas estão lá dividindo a mesma casa, dividindo as contas e acabam por isso. Mas não é bem assim. Quando a gente está numa fase de namoro, se você olha para o seu namorado, para a sua namorada, e não consegue enxergar naquela pessoa alguém que vai fazer você se apaixonar todos os dias, então para que casa? Já sabe que não vai dar certo, porque se você não está disposto a viver com aquela pessoa e acompanhar o amadurecimento dessa relação, então isso está fadado à falência. Porque nós somos seres perfectíveis, nós temos dentro de nós o impulso de mudança, e é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos vivendo para evoluir, para melhorar. Então, como você espera que a pessoa com quem você está 20, 30 anos seja a mesma de quando vocês namoravam? Não tem como. Quando vocês namoravam lá com seus 15, 16 anos, os pensamentos eram outros, os comportamentos, os anseios, as ambições. Então, claro, é o objetivo que as pessoas mudem. Então, quando a gente não está preparado para lidar com a nossa mudança, quando a gente não se compromete com a nossa melhoria e não está disposto a aceitar as mudanças e a melhoria do outro, então a gente não tem como se relacionar, tem que ficar sozinho. E aí, outra coisa que a gente tem que pensar sobre esse áudio é que ele diz assim: nesse tempo que eu estou preso em casa, eu ouço muitas pessoas reclamando de estarem presas dentro das suas casas. E aí eu vou relembrar um fato que aconteceu há algum tempo, mas que deve estar vivo aí na memória de muita gente, pelo menos pelas aulas de história. A perseguição aos judeus na Segunda Guerra Mundial. Quem conhece um pouquinho, quem já ouviu falar da história de Anne Frank, sabe que ela passou 25 meses, são mais de 2 anos, dentro de um cubículo com mais 7 pessoas. Eram 8 pessoas escondidas dentro de uma salinha entre 2 paredes, numa parte que passava uma escada, que sobreviveram por 2 anos dentro desse cubículo. Eles estavam presos. Eles sim estavam confinados. Nós não estamos, não. Nós estamos dentro das nossas casas, no conforto do nosso lar, com a nossa família, com as pessoas que nós amamos, ou pelo menos deveríamos amar, com nossos computadores, televisão, internet, com água, com comida, com a luz do sol. E nós estamos nos sentindo presos, confinados. Tantas pessoas reclamando que não podem sair de casa por causa da doença, que não aguentam mais. Como assim, gente? Com quem a gente está escolhendo conviver? Como é que a gente consegue se sentir preso estando num ambiente tão propício como a nossa própria casa, o nosso lar? Então, a gente sabe, eu sei que nem todas as relações familiares são prazerosas. Como foi lido no Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos que existe o parentesco corporal e o parentesco espiritual. O parentesco corporal está mais relacionado àquelas pessoas que não têm uma vinculação afetiva e espiritual de outras vidas, apenas uma necessidade reencarnatória em conjunto. Já a vinculação, o parentesco espiritual, é daquelas pessoas que guardam uma afinidade de outras vidas e que estão ali revivendo novamente em conjunto para que consigam trilhar o seu caminho evolutivo. E é por isso que muitas famílias acabam tendo essa vinculação que não é baseada em afeto, e sim em necessidade reencarnatória. Vou dar um exemplo. Digamos que 2 pessoas tinham algum conflito, um conflito grave que levou a uma desavença que gerou uma inimizade, e essas pessoas desencarnaram. No objetivo de tentar fazer essa reconciliação, elas reencarnam como colegas de trabalho, e mesmo assim não conseguem se entender. Pelo contrário, acabam gerando mais conflitos que vão acumulando esse sentimento negativo. Reencarnam então como irmãos, e aí dentro da mesma casa, com o objetivo de se amarem pelo parentesco físico também, continuam nessas brigas, nessas discussões, e aí atinge a maioridade, cada um vai para o seu lado e não resolve esses conflitos. Então eles voltam como pai e mãe,
como pai e filho, mãe e filho, na tentativa de fazer com que esses cuidados, esse carinho inicial se transforme em amor e que fazer com que todas essas vinculações negativas se transformem em sentimentos positivos na tentativa de se reconciliar. E é por isso que a gente vê tantas famílias se degladiando, pessoas que moram na mesma casa e é realmente como se fosse um laboratório. Pessoas com personalidades diferentes, com comportamentos, gostos e atitudes diferentes, que são postas na mesma casa para conviverem e aprenderem a lidar com as suas diferenças. E é por isso que a gente tem que ser mais tolerante e compreensivo com as pessoas que estão dentro da nossa casa, com as pessoas com as quais nós escolhemos conviver. Escolhemos sim, porque apesar dos nossos desgastes anteriores, a gente sabe que tem essa necessidade de reconciliação. Então, pelo menos em algum momento, lá no plano espiritual, nós escolhemos ou aceitamos estar nessa família. Então, é nosso dever fazer com que essas vinculações positivas nasçam e se fortaleçam. E isso a gente exercita através da tolerância, da compreensão de que todos nós somos espíritos individuais e diferentes. Não precisamos ser uns iguais aos outros para que a gente consiga viver em harmonia. Então, outra coisa que eu queria falar também é sobre os nossos lares. Quando a gente fala da questão de se sentir preso dentro de casa. Se a gente vive em um ambiente, uma casa muito bagunçada, um quarto muito desarrumado, aquele ambiente não traz um acolhimento e uma energia positiva para a gente. E é por isso que a gente vê tantas pessoas reclamarem das suas próprias casas, de não se sentirem à vontade lá. Quando a gente faz uma limpeza do ambiente, principalmente quando a gente utiliza uma música agradável, a gente faz com que haja uma limpeza tanto física, que é tão necessária nesses tempos do coronavírus, quanto fluídica. Então, quando a gente faz uma arrumação e uma harmonização da nossa casa, a gente consegue fazer essa limpeza também energética, porque é inevitável que a gente sinta medo, é inevitável que a gente sinta um temor pelo futuro, o medo da doença, a insegurança, tudo aquilo que a gente já citou anteriormente. Então, esses sentimentos, essas vibrações são emanadas e acabam impregnando mesmo no nosso ambiente, nas paredes, nos móveis, como se fosse uma lama. Então, quando a gente faz o Evangelho no lar, quando a gente faz esses momentos de vibração, quando a gente tem essa troca positiva e saudável de informações com a nossa família, a gente faz uma limpeza energética. Então, a gente sai daquele ciclo vicioso de você estar num ambiente desgastante e você se sentir mal, e aí você não tem ânimo para cuidar do ambiente em que você vive, e aí você continua se sentindo mal de estar naquele ambiente. E é por isso que tantas pessoas estão se sentindo presas e confinadas com pessoas com as quais ela não tem afinidade. Então, quando a gente faz um evangelho no lar, por exemplo, e uma vibração, aquela energia é emanada para os nossos vizinhos, é emanada para diversas pessoas. E a espiritualidade usa daqueles fluidos e daquela energia para os seus trabalhos de acolhimento espiritual. Então, muitos espíritos se aproximam do nosso lar no momento do Evangelho. E nesse momento eles usam as nossas energias tanto para momentos de cura, como para receber esses espíritos que estão desencarnando, muitos deles revoltados, muitos deles que estão numa situação espiritual não muito boa. E assim a gente dá a nossa contribuição, tanto para o nosso lar, quanto para a nossa vizinhança e para a espiritualidade. Então é mais uma vez o pensamento de coletividade e de companheirismo que a gente usa nesses momentos. Então, nesse momento eu peço que todo mundo faça essa reflexão junto comigo, da construção desse ambiente familiar que seja saudável, para que a gente consiga assim fazer com que as nossas energias, que as nossas vibrações com a nossa família sejam mais positivas. Quando a gente fala de conhecer alguém, a gente esquece que conhecer vai muito além do nome, do endereço, do telefone, do que cabe em um currículo. Pelo fato da gente estar muito nas redes sociais, a gente vê os famosos, todos os passos que eles dão, a gente acha que conhece essas pessoas, mas a gente não conhece, a gente não sabe quais são as motivações, a gente não sabe quais são os desejos mais profundos, os medos,
as inseguranças de cada um. Isso a gente só sabe com uma convivência saudável, que muitas vezes a gente não está tendo nem na nossa família. Então, quando a gente fala de conhecer alguém, é você ter esse olhar mais profundo. Pais, vocês sabem quais são os sonhos dos seus filhos? Quais são as motivações e as ambições desses filhos? Filhos, vocês sabem quais eram os sonhos dos seus pais? Sabem se eles conseguiram alcançar esses sonhos ou o que eles tiveram que abdicar da vida deles para que eles pudessem criar, estabelecer uma família? Muitas vezes a gente não sabe. A gente não sabe o que se passa no coração do outro. A gente não sabe o que motiva as pessoas. Quantas vezes você já olharam nos olhos de quem você ama para ver se tem uma tonalidade diferente de um olho para o outro? Vocês sabem qual é a hora preferida do dia da pessoa que está ao seu lado? Será que essa pessoa gosta mais do amanhecer, quando ela acorda e está pronta para iniciar um novo dia? Ou será que ela gosta mais do pôr do sol, porque a luz bate numa árvore e tem uma cor diferente, um brilho diferente? Será que a gente sabe quais são os gostos de quem está ao nosso lado? E eu não falo da comida preferida não, porque quem cozinha sabe os gostos de quem está dentro da sua casa. Eu não estou falando do número da roupa ou do calçado, porque a gente sempre dá um presente no aniversário no final do ano. Eu estou falando das motivações, estou falando dos sentimentos. Será que a gente faz esse compartilhamento? E não é fácil, não é fácil, porque nós sabemos muitas vezes que pelo tempo que a gente não estabelece essa profundidade de relacionamento, a gente tem muita dificuldade de se abrir. E quantos de nós acabam jogando esses sentimentos e esses questionamentos mais profundos lá na caixa preta do nosso espírito? Porque a gente não consegue lidar com essas questões que são nossas. Então, como compartilhar isso com outras pessoas? Mas quando a gente estabelece uma relação de confiança com alguém, desse relacionamento mais profundo, a gente faz uma troca. E aquilo que é difícil ou impossível para a gente passa a ser compartilhado e se torna realidade. A mudança acontece. Então é para isso que eu convido todo mundo. É para fazer essa reflexão mais profunda sobre que tipo de relacionamento nós estamos vivenciando na nossa vida. Quando eu falo de profundidade, eu falo de ir a fundo dentro de quem a gente ama. E se permitir que essas pessoas se aprofundem dentro de nós também. Então, que a gente seja, para aquele que está ao nosso lado, aquela mãe que abraça, que dá um beijo e que cura todas as feridas. Que a gente seja aquele pai que aparece no quarto e espanta todos os monstros que estão embaixo da cama. Que a gente seja aquele irmão confidente que compartilha todos os segredos na adolescência. E com um pouquinho de sorte durante toda a vida. E é esse vírus que surgiu é uma carta, um convite da espiritualidade, para que a gente possa refletir o nosso modo de vida, para que a gente possa refletir as nossas relações e assim estabelecer uma conexão mais profunda uns com os outros. Porque esse convite é um convite para um mundo melhor, para uma sociedade mais coletiva, mais justa. É um convite para a gente vivenciar a coletividade e o amor ao próximo. E assim a gente consegue provar o nosso amor pelo outro das maneiras mais simples possíveis. É um cuidado, um carinho, um abraço, uma lavagem de mãos. E isso é a forma mais fácil de amar, sem grandes sacrifícios, sem grandes perdas, sem danos. É amar da forma que a gente gostaria de ser amado, fazer ao outro o que a gente gostaria que o outro nos fizesse, amar da forma como Jesus nos amou. Então eu faço esse convite a todos, agradeço por esse momento em que eu pude estar com vocês na casa de vocês e que Deus nos abençoe, que possamos continuar uns ao lado dos outros, mesmo com a distância, mas no companheirismo espiritual, para que a gente possa estabelecer essas relações de forma mais ampla e mais profunda. Muito obrigada a todos e uma ótima noite. Então, após essa
bela exposição da Ivana, fica o convite para que possamos refletir em cada palavra, em cada mensagem, em cada citação, em cada exemplo que ela nos trouxe de forma tão didática, tão objetiva. E agora eu convido a todos para que possamos assumir a nossa conexão com o todo, a nossa conexão com a natureza, a nossa conexão com o divino, a nossa conexão com o Criador, através da nossa prece. Pai de infinito amor, bondade e justiça, louvado seja teu santo nome. Senhor, elevamos a Ti o nosso pensamento em gratidão a Vós por todas as benesses que temos recebido no decorrer da nossa existência nesse mundo de provas e expiações. Queremos também, Senhor, vos pedir perdão pela incompreensão que tantas vezes praticamos, que nos cega, que não nos deixa perceber o vosso amor intenso por nós. Mas queremos, Senhor, aqui nesse instante, um compromisso conosco mesmo, o cotidiano esforço de perceber, Senhor, em tudo que se nos apresenta nessa existência, uma amorosa oportunidade que o Senhor nos oferece para o nosso aprimoramento. Um compromisso de aproveitarmos todas essas oportunidades e procedermos esse processo nosso de melhoria cotidiana rumo a essa felicidade que nos resguarda no futuro. Que possamos, Pai, compreender que como filhos vossos podemos, agindo com o amor que aprendemos com o Mestre Jesus, ajudando-nos uns aos outros na prática desse amor ensinado pelo Mestre. Podemos agir de modo cotidiano, Pai amado, dando de nós o melhor que já temos para a construção de um mundo também melhorado, porque o melhor do mundo é decorrência do nosso melhor. Abastece-nos, Pai, com o vosso amor a cada instante e que saibamos recebê-lo em nós, vivenciá-lo, aproveitá-lo, degustá-lo com nossas almas e transformá-los. A tua paz habite-nos a cada instante, o amor do Cristo, nossa bandeira em nossa caminhada, e que possamos ouvir as vozes do Mestre amado a ecoar em nossos ouvidos, a dizer: levanta e anda, e assim hajamos positivamente na transformação nossa e do mundo em que vivemos. Paz, luz e harmonia a todos nós. Grato